Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Nessa aula de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Éfeso. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 7. Até aqui, da lição 1 à lição 6, nós estudamos todos os versículos do capítulo 1 da Bíblia, né? Capítulo 1 do livro de Efésios. O livro de Efésios na Bíblia tem 6 capítulos. Então, o capítulo 1 nós já estudamos aqui, da lição 1 à lição 6. Se você, infelizmente, ainda não viu essas lições, não acompanhou, todos os vídeos estão gravados na playlist aí no canal Gospel Tech 316. Você acessa as playlists, você vai verificar que existe o curso de escatologia, existe o curso Alicerces Firmes, existe o curso do livro de Efésios, tá? Você pode rever todos os vídeos, assistir desde a primeira aula para acompanhar esse estudo que está sendo maravilhoso. Ok, pessoal? Espero que todos estejam bem e vamos sem demora, né? Para a nossa lição de hoje, que é a lição de número 7, fomos aproximados, né? Então, no capítulo 1 do livro de Efésios, o subtítulo das lições eram fomos escolhidos, fomos eleitos, e agora nós fomos aproximados, ok? Vamos estar orando, queridos, juntos, pedindo a Deus para que possa nos direcionar nessa aula, que Ele possa realmente, através do Espírito Santo dele, me usar, possa tocar o seu coração, possa abrir nossos ouvidos, nossa visão espiritual, que nós possamos entender realmente o propósito dele para nossas vidas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor está nos concedendo, ó Pai, diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, ó Pai. É no nome bendito e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que redimiu, Senhor, as nossas vidas, os nossos pecados, tudo aquilo que nós devíamos, ó Pai, Jesus pagou por nós, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu perdão, pelo teu amor que o Senhor derrama, Senhor, a cada momento sobre nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nesta aula de hoje. Ministra aos nossos corações, que tudo que nós aprendemos aqui, Senhor, possa ficar gravado, Senhor, nas tábuas do nosso coração e que possamos praticar no dia a dia para podermos abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus. Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Então, estudo de Efésios, né? Lição número 7 hoje, fomos aproximados. Então, como eu falei, da lição número 1 à lição número 6, nós estudamos o capítulo 1 do livro de Efésios e agora da lição 7, veremos hoje, lição 8 e lição 9, nós estudaremos o capítulo 2 do livro de Efésios, ok? Então, só dando uma relembrada na lição anterior, como eu sempre faço, né? Dando uns pontos principais aí que nós vimos, uma resumida, pelo que Paulo ora. Nós aprendemos na lição passada, pelo que Paulo ora, né? Quando ele fala que ele está orando pelos Efésios, aquela oração de gratidão. Então, Paulo ora para que Deus nos dê um espírito de sabedoria e revelação, e assim, com esse espírito de sabedoria e revelação, nós possamos realmente entender que nós fomos eleitos, que nós fomos escolhidos pelo Pai, por nosso Deus, para receber o que? O perdão e receber a redenção através de Jesus, o Filho, e sermos assim selados pelo Espírito Santo de Deus, que é a nossa garantia da herança em Cristo, né? Enfim, para que nós possamos entender todas aquelas verdades que nós aprendemos desde o versículo 3 até o versículo 14 do capítulo 1. Então, Paulo ora também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, porque nós aprendemos que, né, os olhos do coração é um termo que se usa para que nós possamos enxergar na nossa vida interna, nos nossos sentimentos, nossas emoções, aquilo que é bom.
Porque se nós não formos iluminados por Deus, nossos olhos permanecem fechados, permanecem em trevas, e assim nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós, ok? E vimos também sobre a esperança do chamamento de Deus. O que é o chamamento de Deus que nós estudamos? É quando Deus nos chama e nós nos convertemos. Nós ouvimos a voz dele e nós nos convertemos, nós aceitamos o chamado. E vimos também sobre a glória da sua herança. O que é a glória da herança para nós? É a vida eterna com o Senhor. E a grandeza do poder de Deus. Nós vimos que Deus é todo-poderoso e a grandeza do seu poder já foi demonstrada a nós através da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E da mesma maneira com qual ele fez Jesus Cristo ressuscitar, ele também ressuscitará nossas vidas. Ok, pessoal? Então essa é a grandeza do poder de Deus. E hoje, né, nós estaremos aí estudando o capítulo 2, e o subtítulo aí é Fomos Aproximados, ok? E nesse capítulo 2 de Efésios, o nosso esboço é esse que está aqui na tela, tá ok? Então, a primeira parte aí será nós, por natureza, né? Nossa natureza humana, nós vamos ver aí Paulo falando claramente, abertamente, qual que é a nossa natureza humana. Da forma que nós nascemos, da descendência de Adão, adâmica, como nós somos por pessoas naturais, nossa natureza. E depois nós vamos ver aí pela graça, né? O que Deus começa a fazer com nossas vidas através da sua graça, da graça de Deus. E está dividido em duas partes, parte A, né? Mas Deus, que nós vamos estudar hoje até aí, até essa parte A, e depois a parte B é a base para a salvação, que nós veremos na próxima aula, e a parte 3 aí, nossa humanidade em Cristo, né? Dos versículos 11 ao 22, vamos ver aí o que éramos, o que Cristo fez conosco e o retrato do que nós somos hoje, do que nos tornamos. Então nós vamos levar no total 3 aulas para estudar esses 3 pontos. Bom, então hoje nós vamos ver aí nós pela nossa natureza, né? E vamos ler aí já desde agora os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios, que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esses são os 3 primeiros versículos, que nós vamos estar detalhando eles, ok? E esses 3 primeiros versículos aí que nós lemos resumem, né, um resumo praticamente, dos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, que Paulo também escreveu o livro de Romanos. Então, esses 3 versículos praticamente resumem os 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, ok? É uma curiosidade. Bom, de toda a verdade expressa na Escritura, na palavra de Deus, aqui encontramos no início deste capítulo de Efésios 2, é o que a humanidade tem mais dificuldade de ouvir, de acreditar e aceitar, né? Porque é tocado lá na ferida, né? Toca bem na ferida da pessoa, então é difícil aceitar porque dói, né? Não temos uma visão realista sobre o verdadeiro desespero da nossa condição sem Cristo. Ou seja, como nós somos sem Cristo. Alguém já parou para pensar? Nós, sem Cristo, sem o perdão, sem a redenção, o que nós somos, né? E esta só nos é revelada por Deus ao abrir nosso entendimento para a sua palavra, assim que ele ilumina os olhos do nosso coração e nós começamos a enxergar a verdade. Então a gente só vai conseguir analisar o que nós
somos naturalmente a partir da revelação da palavra de Deus. Senão, nós não aceitamos. Essa que é a grande verdade. Bom, o versículo 1, nós já lemos, né? Tá aí. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, Paulo utiliza a palavra mortos. E nós vamos ver o que significa. Por que ele utilizou uma palavra tão forte, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aqui nós vamos ver o quê? Algumas raízes desse grande problema que é não aceitar o que realmente nós somos. Então, quando nós estamos de maneira natural, pela nossa natureza humana, não aceitamos que estamos um pouco ou demais errados. Não aceitamos o nosso erro. Nós não somos culturalmente desfavorecidos, né? Nós não pensamos que uma pessoa, nós não tendo uma cultura, um estudo, nós somos desfavorecidos. Mas na verdade somos, né? Uma pessoa sem cultura, cultura que eu falo é estudo, uma pessoa sem estudo, sem cultura, sem conhecimento, é uma pessoa desfavorecida. E não estamos enganados em nosso pensamento, né? As pessoas não aceitam que os pensamentos dela estejam errados. Então, o grande problema é muito decisivo e desesperador. Sem Deus, estamos mortos. Esse que é o grande problema. Essa que é a grande chave que as pessoas não aceitam. Aquelas que ainda não têm o despertar, não têm a revelação, o espírito de sabedoria de Cristo não conseguem aceitar. Sem Deus, estamos mortos. Foi bem o que Paulo falou. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E é extremamente difícil acreditar que estamos mortos quando eu posso gozar da minha vida, né? Posso curtir a minha família, posso investir numa carreira profissional, posso ir ao cinema, posso fazer exercícios, tudo isso eu posso fazer. Então não é difícil acreditar que eu esteja morto? Como que eu estou morto se eu estou fazendo tudo isso? Né? Então o que significa esse negócio que Paulo falou de estar morto sem Deus? Bom, nós temos que abrir a nossa mente e ver como a morte é a descrição exata da nossa condição sem Deus. Existem duas características básicas que imediatamente associamos à morte, né? Morte física, quando uma pessoa morre fisicamente. Quais são essas duas características? A primeira é a degradação, né? Os cadáveres, o corpo morto, tende a deteriorar-se rapidamente, decompor-se rapidamente. E ele perde toda a sua consistência. O pecado causa o quê? Uma gradual e progressiva deterioração em nossas vidas. E é por isso que ele está relacionado com a morte. Então, quanto mais nós vamos pecando, errando, né, contra a vontade de Deus, esse pecado vai corroendo nossas vidas, nosso espírito e nosso corpo também. E aí vai tendo essa progressão gradual da deterioração das nossas vidas. E há pecados que no início, no começo, a gente acha até horrível e repudia eles. Mas quando você vai fazendo aquilo uma, duas, três vezes, ele vai se infiltrando nas nossas vidas e gradualmente começa o quê? A deteriorar também a nossa moral e os nossos valores, aquilo que nós havíamos aprendido talvez com os nossos pais, com os nossos familiares ou na escola, né? Aquilo que é certo começa já a não ter mais importância. E isso é um sinal de morte, a degradação. A segunda característica é a impotência. Então, uma pessoa morreu, ali está morta no caixão, ela é totalmente impotente, né? Não pode fazer mais nada para mudar a sua condição. Esta é a análise que Paulo faz da nossa condição. Então, não temos saída. Sem Deus, não temos um Salvador e estamos todos mortos em nossas transgressões e pecados. Ok, pessoal? Então, sem Deus, que é o nosso Salvador através de Jesus Cristo,
não temos ele, e aí estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Temos que entender isso. O versículo 2 diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, nós vamos ver aqui que aquelas pessoas que estão mortas, aquelas pessoas que ainda não tiveram seu encontro com Deus, seu encontro com Cristo, com a palavra da verdade, nós vamos ver que ainda hoje esse espírito, né, que é do príncipe do poder do ar, que é Satanás e seus demônios, eles atuam ainda nessas pessoas que vivem na desobediência. Então, o que é essa presente ordem desse mundo? Segundo John Stott, isto é, todo um sistema de valores sociais que está totalmente alienado de Deus, né? Alienado é separado, está fora de Deus. Então é todo um sistema de valores sociais e vocês sabem que hoje em dia nós estamos caminhando cada vez mais e mais a passos largos, né, para que esses valores sociais estejam realmente alienados de Deus. Nós vimos aí na mídia, nós vemos na política, nós vemos aí que essas pessoas estão querendo fazer com que principalmente os nossos filhos, né, nossas crianças ou jovens de hoje fiquem totalmente alienados de Deus, através desses valores sociais que eles estão querendo impor. Então, isso é a presente ordem desse mundo. Então, independente da época em que vivemos, nós seremos sempre pressionados a aprovar determinados padrões, ética, moral e alvos adotados pelo mundo. E tudo nos leva em direção à conformidade, né? Isso é confortável, é cômodo. Esse é o motivo pelo qual o mundo odeia o verdadeiro cristianismo, né? Sempre e onde quer que seja praticado o verdadeiro cristianismo, seguindo realmente os preceitos da palavra de Deus, porque este não segue conforme a sociedade. Então, aqueles que conhecem a palavra de Deus verdadeiramente, que amam a Cristo, que são seus filhos, que têm o espírito da sabedoria, que têm o espírito do conhecimento, eles vão sempre debater, né? Vão sempre impactar com essas mentiras que a sociedade quer impor em nossas vidas, para nossas vidas, dizer que tudo é normal, que tudo é possível, que as pessoas podem fazer e ser o que quiserem, né? Então, o verdadeiro cristianismo sempre vai bater de frente com essas mentiras que a sociedade quer impor em nossas vidas. E o príncipe do poder do ar, como eu falei, né? Satanás, seus demônios, é uma metáfora, né? É uma referência ao fato de que, como o ar, assim como o ar está presente no nosso ambiente, nós respiramos o oxigênio, o ar, e ainda assim é invisível para nós. Nós respiramos, mas não vemos. E Satanás e seus anjos também são invisíveis, mas nos rodeiam. Se permitirmos, eles invadem as nossas mentes e manipulam as ações da raça humana, as nossas ações. Com qual objetivo? Gerar e multiplicar desobediência contra Deus, né? Satanás, o que ele mais quer é isso, é fazer com que nós desobedeçamos a Deus. E observe como Paulo rompe as fachadas do nosso mundo material, visível, né? E desmascara as forças maléficas que há por trás da história trágica e vergonhosa da humanidade. Então nós aprendemos, né, desde lá do início da Bíblia, em Gênesis, eu falo também sobre isso e ensino no livro, no curso de Alicerces Firmes, né, quando existe a queda do homem, quando o primeiro homem e a primeira mulher pecam, Adão e Eva, desde lá já né, uma influência dessas forças maléficas de Satanás, ok? Então existe. Bom, versículo 3. Então, anteriormente,
todos nós também vivíamos entre eles, entre esses filhos da desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, né? Os nossos desejos e nossos pensamentos, não interessando se aquilo era de acordo ou não com a vontade de Deus. Então, como os outros, éramos por natureza. Essa é a natureza. Entendam, queridos, que nós, por natureza, somos assim, merecedores da ira. Nós, por natureza, já nascemos assim, crescemos e queremos satisfazer as vontades da nossa carne, né? Sempre satisfazer os nossos desejos e pensamentos. Isso é a nossa natureza. Agora, a base, né, da concupiscência, dos desejos, né, a base dos desejos da carne foi nos dada para nosso benefício, que é o bem-estar e sobrevivência. Então, entre esses desejos da carne, está o quê? Fome, sede, né, vontade de comer algo, beber algo. O desejo de comunhão, de estar com alguém, conversar, estar junto, estar próximo e ter atenção. O desejo de alcançar e adquirir alguma coisa, um projeto, um bem, né? O desejo de lazer, incluindo até os prazeres sexuais. E, na verdade, não há nada de errado com a satisfação desses desejos. Não há nada de errado em comer, beber, estar em comunhão, dar atenção, receber atenção, né? Conquistar bens, né? Ser feliz, ter momentos de lazer, ter sua vida sexual ativa, nada disso é problema, desde que estejamos dentro da proporção, da proporção e padrões de Deus. Então, tudo isso nós podemos fazer e ter, desde que estejamos dentro da proporção e padrões de Deus. Mas, se eu estiver realizando os meus desejos fora desses padrões, eles com certeza vão se tornar pecado, né? Pecado da gula, o alcoolismo, preguiça, egoísmo, obsessão por dinheiro e poder, ser uma pessoa avarenta, fornicar, né? Nós sabemos que é fornicação e adultério. Fornicação é o sexo antes do casamento, adultério é o sexo fora do casamento, né? Então, tudo isso acontece conosco, todos esses pecados. Por quê? Porque queremos sempre satisfazer as nossas vontades fora dos padrões de Deus. E é importante lembrar que todos nós nascemos com a natureza carnal por causa do pecado dos nossos pais, né? Então, quando eu falo nossos pais, depois os pais, nossos pais e assim por diante, até chegar em Adão e Eva, né? A descendência adâmica. Então, isso aí, se você quiser, você pode ler, capítulo 3 de Gênesis, tá? Você pode ler aí Romanos, capítulo 5, 12 ao 14, e eu destaquei aqui Salmos 51, versículo 5, que diz assim: eu nasci na iniquidade. É uma afirmação isso, ó. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então, desde que eu nasço, já sou um pecador. Não tem como, tá? Isso aí muitas pessoas não acreditam. Mas desde que eu nasço, já sou um pecador. E como convertidos, o que é ser convertido? Né? É aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É nos arrependermos dos nossos pecados. É começarmos a buscar a direção de Deus, a orar, a aprender da palavra. Isso é a conversão. Né? É nós nascermos novamente. Nascermos do Espírito. Porque da carne nós já nascemos, do ventre da nossa mãe. Agora nós temos que nascer de novo, nascer do Espírito. E nós podemos ainda, mesmo convertidos, nós podemos ainda viver segundo a carne, se nós não tomarmos cuidado. Mas agora nós temos que viver segundo o Espírito Santo. Mas a escolha é minha e sua. A escolha é nossa. Mas saiba que uma vez que nós nascemos de novo, nós temos que buscar a Deus e viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne, a qual nós vivíamos anteriormente. E não nos esqueçamos, não é através de uma determinação firme que iremos superar o mal, né? Superar a carne, o pecado na nossa vida. Tipo assim, não, a partir de hoje eu não peco mais, ponto.
Não é assim. Não é dessa maneira fácil assim que nós vamos conseguir eliminar na nossa vida o pecado, esses desejos. Tudo começa nas grandes e pequenas coisas, quando de coração podemos dizer: miserável homem ou mulher que sou. Ou seja, quão incapaz nós somos para enfrentar o nosso dia a dia, para mudar de cidade, de emprego, para ser submissa ao meu marido, para amar a minha esposa, para ser o pai que devo ser, para ser um professor, escola dominical, para ser uma verdadeira testemunha do meu Jesus no trabalho. Quão difícil é fazer todas essas coisas. Então, o primeiro passo que nós temos que reconhecer é que nós somos incapazes. Nós somos miseráveis, pessoas miseráveis realmente, né? Quando eu já falei aqui nas aulas passadas, se você ouvir que alguém te xingou ou falou mal de você, falou: olha, aquela pessoa lá não presta, aquela pessoa lá é assim, assado. Não fique brava com essa pessoa, né? Não fique triste. Simplesmente, se um dia você vê ela, você pode conversar com ela, falar: ó, eu ouvi que você falou isso, isso, isso de mim. Olha, isso não é nem a metade que eu sou. Eu sou bem pior do que isso, bem pior do que você imagina, bem pior do que eu imagino. Mas eu tenho a graça e a misericórdia de Deus. Eu tenho a palavra de Deus que está trabalhando em minha vida através do Espírito Santo e está me moldando, está me mudando. Eu dou graças a Deus porque essa minha natureza pecaminosa está sendo sobreposta pela natureza do Espírito Santo. Tá, pessoal? Então você não é ruim, você é pior do que você pensa, tá? Não só você, como eu também. É importante nós termos essa consciência de quem nós realmente somos naturalmente, para saber que nós dependemos, né, do Pai para todas as coisas. Bom, nós vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, que é onde Paulo também escancara e fala bem abertamente como o homem degradou-se, né, nos seus conceitos. E nós vamos ver em detalhes que a ira de Deus se manifesta. Por quê? Porque o homem começa a deter a verdade, né? Começa a encobrir, a parar a verdade através da injustiça, através da mentira. Nós vamos ver que o homem começa a deificar a criatura de Deus. Então, em vez do homem deificar, glorificar, adorar a Deus, começa a adorar o que Deus criou. Vamos ver que o homem despreza os atributos de Deus, né? A santidade, a verdade, o poder, a misericórdia, a graça de Deus, o amor, o perdão. Vamos ver que o homem deleita-se na sua imoralidade. Tudo que é imoral ele faz. Não tem mais pudor, né? Não tem mais parâmetros. Vamos ver que o homem desliga-se de Deus, não quer mais saber de Deus, das coisas de Deus, afasta-se de Deus. E vamos ver também, segundo Paulo, que o homem vive em depravação total, né? Mas será que realmente nós somos assim? Vamos ler aqui o que Paulo escreveu aos Romanos, tá? Capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem ou escondem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ok, pessoal? Então ninguém pode falar: olha, Deus não existe. É só nós olharmos ao nosso derredor, cada coisa que existe ao nosso derredor, e ver que foi Deus que criou isso, reconhecer o poder, a soberania de Deus, né? E por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus não aceita desculpa, né, que o homem não acredita nele.
Não tem como. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, imagens de aves, quadrúpedes e aos répteis também. E por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro modo, contrário à natureza que Deus criou. E da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Olha só, queridos, a relação de qualidades negativas que uma pessoa natural, uma pessoa que não tem Deus tem, que Paulo listou aqui. Injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Mais de 20 atributos negativos do homem que não tem Deus, né? E embora essas pessoas conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente continuam fazendo essas coisas, mas também aprovam os que as praticam. Pessoal, então, né? Não são minhas palavras, são as palavras de Deus. São as palavras de Deus reveladas pelo Espírito Santo que usou Paulo, o apóstolo Paulo, para escrever aos Romanos, mas também que esse livro chega a cada um de nós. Então, nós estamos vivendo hoje numa sociedade onde está oprimindo aqueles que são conservadores, oprimindo aqueles que são verdadeiros cristãos. Então, nós temos que continuar lutando por aquilo que Deus deixou, por aquilo que Deus nos ensinou. Não podemos deixar que a sociedade ou que esses poderes desses homens que estão aí em cima do topo, na cadeia aí do dinheiro, né? Que eu sei que surgem ordens lá de cima para que a sociedade possa se manifestar cada vez mais, entrar em degradação e cada vez mais esquecer a Deus. Temos que combater isso a cada dia, orando, pedindo discernimento, sabedoria e proclamando a palavra de Deus, ensinando e pregando a palavra de Deus. Ok, pessoal? Então nós, por natureza, somos assim. Tudo isso nós somos. Beber uma água aqui, pessoal. Só um minutinho. Então a condição humana é universal, né? O pecado está em todos, ninguém escapa. Não é uma questão de raça ou sexo, opção política ou posição socioeconômica. Não existe nenhuma escapatória, exceto por duas pequenas palavras. Mas Deus, né?
Essas duas palavras aí nos trazem esperança de uma vida maravilhosa para além desta condição de morte em que nascemos. Sim, somos merecedores da ira. Sim, estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Mas Deus, o que Deus pode fazer nessas nossas vidas cheias de detalhes maléficos? Como cristãos, devemos estar preocupados com nossos parentes, amigos e vizinhos que ainda permanecem debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque ainda não aceitaram a Deus. E esta era também a nossa situação há tempos atrás. Devemos colocar em nossas cabeças e corações que as pessoas sem Cristo estão perdidas. Mesmo que sejam boas pessoas, mesmo que sejam íntegras e honestas. Mas se não tiverem a Cristo, se não acreditarem em Deus, na sua palavra, essas pessoas não têm o nome escrito no livro da vida e assim estão perdidas. E nós vamos ver aí o segundo ponto agora, a partir do versículo 4, né? Nós vimos aí, até agora, nós pela nossa natureza. Quem somos nós pela nossa natureza? Agora nós vamos começar a ver nós pela graça, né? Pela ótica de Deus, pela graça. Mas Deus, nessas duas palavrinhas, Deus pode mudar todas as coisas em nossa vida. Versículo 4. Todavia, apesar de tudo isso que Paulo falou, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então, esse amor grandioso de Deus, através dele, ele é rico em misericórdia para conosco, né? Misericórdia é nós não sofremos as punições que merecemos sofrer. Isso é misericórdia, tá, pessoal? Então, Paulo, ele tem todo o cuidado de nos informar qual a motivação de Deus em nos mover da morte à vida, das trevas à luz. É sua misericórdia. Isto não é apenas teoria teológica, mas trata-se de uma poderosa e prática verdade para as nossas vidas. Somente depois de entender o que Deus fez por nós e as riquezas que são nossas em Cristo Jesus, é que temos e descobrimos o segredo de uma vida feliz. Tá? Porque a partir de então, nós iremos viver de acordo com a palavra, nós seremos satisfeitos pela palavra, seremos satisfeitos por aquilo que Deus já nos deu, aquilo que vivemos a cada dia irá nos satisfazer, ok? O amor de Deus por nós é uma decisão, uma escolha expressa em ação. O ato de enviar e sacrificar Jesus para o nosso bem. Essa foi a ação de Deus, que foi uma decisão que ele tomou porque nos amou muito. E ele veio, Jesus chorou e sofreu. Jesus se tornou o mais pobre dos pobres, suportou a tortura e a vergonha da cruz. Tomou todos os nossos pecados sobre si e fez tudo isso por mim e por você, por nós. E mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mesmo sabendo que nós seríamos pecadores, seríamos pessoas que faria tudo aquilo que Paulo descreveu, mesmo assim, ele morreu por nós. Ele aceitou sobre si, tomou sobre si todos os nossos pecados. E como nós temos a certeza, como nós sabemos que Deus nos amou realmente? Porque como João 3,16 nos diz, né? O versículo aí de abertura de cada vídeo, o versículo que eu mais amo aí. Porque Deus nos amou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Então, essa é a marca inconfundível do amor de Deus. Ele entregou o seu Filho unigênito, seu único filho, para vir à terra, para morrer, sofrer por nós, né? Quem de nós que estamos aqui
ouvindo, vendo essa lição, aprendendo, poderia falar: eu entrego o meu filho à morte, eu entrego o meu filho ao sacrifício para poder abençoar, ajudar outras pessoas. Quem entregaria o seu filho? Ah? E Deus entregou o dele. Versículos 5 e 6. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Nada merecíamos nas mãos de Deus a não ser o julgamento por causa dos nossos delitos e pecados. Nada a gente merece de Deus. A ira de Deus deve estar sobre nossas vidas. Então nós não merecemos nada por causa dos nossos delitos e pecados, por causa das nossas transgressões. Mas somente a graça poderia salvar-nos do que merecíamos. Isso é misericórdia. Pois a graça é o favor imerecido, né? Assim como a misericórdia é nós não recebermos a punição que deveríamos receber, a graça é recebermos aquilo que não merecíamos receber, né? Segundo John Stott. Então, nossa salvação depende 100% de Deus e 0% de nós. Não é porque 100% de Deus, porque é Deus que nos elege, é Deus que nos chama. É através do Espírito Santo de Deus, o seu chamamento, é que nós somos transformados. Amém? Então não depende de nós, porque nós não somos bons, nós somos ruins. É Deus que derrama a sua graça e a sua misericórdia em nossas vidas e vai nos transformando. Né? Então não se pode acrescentar coisa alguma ao que Deus já fez. Então Deus já nos salvou através de Cristo Jesus. E ali, Jesus mesmo, na cruz, declarou: está acabado, está consumado. Ponto final. Foi feito o sacrifício que deveria ser feito, né? A salvação acabou ali, no sacrifício de Jesus. Então, Jesus já fez, Deus já fez o 100%. Então, nós somos 0% da salvação. 100% de Deus. Né? Nós não podemos acrescentar coisa alguma do que Deus já fez. Deus já fez tudo por nós. Então, assim como Jesus comparou o processo de conversão a um novo nascimento, como falei lá, né, está escrito, se quiser ler depois na epístola no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento, o nascimento do Espírito, tá? Paulo compara a experiência de conversão com a ressurreição, onde nós que estamos mortos recebemos vida em Jesus, nos tornando capazes de suportar o insuportável, de perdoar o imperdoável, de amar quem não é amável. E esse é o poder da ressurreição em nossas vidas. Então, quando nós somos ressurretos em Cristo, quando nós somos convertidos realmente, nós começamos a suportar o insuportável, né? A perdoar aquilo que aos olhos naturais humanos é imperdoável, a amar até aquelas pessoas que não são amáveis, né? Então esse é o poder de Cristo em nossas vidas. Ray Stedman chama nossa atenção ao fato de que todos os verbos nesta passagem estão no passado. Então tudo isso é algo que já aconteceu, Deus já fez por nós. Não é algo ainda que Deus vai fazer, já está feito, já é certo. E cada cristão vive essa experiência, né? Cada um de nós que realmente aceitamos a Cristo verdadeiramente, vivemos essa experiência maravilhosa. E o último versículo, né, dessa aula de hoje, versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir, nos tempos que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Né? Então Paulo aqui nesse versículo, ele aborda o propósito redentor de Deus para com a humanidade e nos dá resposta para as perguntas. Por quê Deus decidiu entrar em nossas vidas? Porque Ele nos ressuscitou com Cristo? Porque Ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Segundo John Stott, nós, portanto, como testemunhas vivas de sua bondade, exibiremos às pessoas de fora, sem chamar a atenção para nós mesmos, aquele a quem devemos a nossa salvação.
Deus quer que o seu povo seja o modelo visual do Evangelho, a fim de demonstrar diante das pessoas as boas novas da reconciliação. Ou seja, nós que já aceitamos a Cristo, nós que já nascemos novamente, temos por obrigação sermos pessoas diferentes. Sermos pessoas que refletem a imagem de Cristo, né? Eu já fiz uma pregação muitos anos atrás que nós devemos ser como a sombra. Você vê como a nossa sombra imita tudo aquilo que nós fazemos, né? Se nós estamos erguendo o braço, a sombra também se manifesta. Se nós damos um passo, ela também. Se nós mexemos a cabeça, ela também. Então, tudo que a sombra faz é repetir nossos movimentos. Então, nós devemos ser como sombras de Cristo. Nós devemos repetir os movimentos de Cristo. E quando alguém olhar para nós, tem que ser revelado a vida de Cristo em nossas vidas. Ou seja, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, cada um de nós é uma demonstração nítida da graça de Deus e seu caráter. A glória de Deus se torna visível através dos seus filhos, através de nós, especialmente manifestada pela incomensurável riqueza da sua graça para conosco em Cristo Jesus, né? Imensurável. A riqueza de Deus, a sua graça derramada em nós através de Cristo, é algo maravilhoso que Deus manifesta em nossas vidas e nós temos que passar tudo isso que nós vivemos, essa maravilhosa vida com Cristo, para que outras pessoas vejam essa qualidade, né? Sintam que nós temos Cristo em nossas vidas e queiram, desejem isso também. E Tito, né, finalizando aí, Tito, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, diz assim: Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Né? Enfim, que impacto tudo isso tem causado na sua vida? De que forma o seu testemunho diário comprova isso? Né? Quais são as suas ações? Quais são suas atitudes? Qual que é o seu temperamento? Como é o seu dia a dia com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seus amigos de trabalho, se você estuda com seus colegas de escola, com seus próprios irmãos em Cristo? Como tem sido as suas ações, suas atitudes, seu dia a dia? Será que você tem resplandecido a glória de Deus na sua vida? Será que você tem sido exemplo de Deus? Você tem sido uma sombra de Deus? Como que você tem sido para as outras pessoas, né? Tem impactado realmente a sua vida? Essa misericórdia, essa graça, esse amor, essa bondade de Deus ou não? Então, queridos, nosso testemunho diário é o que comprova tudo isso. Muitas vezes as pessoas passam a aceitar a Cristo, a se converter pelo dia a dia que vivem, convivem conosco, mesmo que nós às vezes nem pregamos a palavra de Deus para elas. Às vezes nem precisamos pregar o evangelho, o reino dos céus, a salvação. Às vezes por causa das nossas atitudes, do nosso jeito de ser, nosso dia a dia, as pessoas acabam se convertendo. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, né, na lição de hoje. Vimos aí Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 7. Né, vimos a primeira parte aí, Paulo falando o quão mal nós somos, a nossa natureza, né, pecaminosa. Mas vimos depois, na segunda parte, que Deus pode transformar as nossas vidas, né? Toda essa natureza pecaminosa, nós conseguimos ter domínio próprio sobre ela, controle sobre ela, e passamos a ser, então, agora pessoas que vão refletir
a glória de Deus. Pessoas que vão refletir a bondade, a graça e a misericórdia de Deus para outras. Tá ok, pessoal? Vamos orar para estar encerrando essa nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Pai, porque a cada dia o Senhor tem realmente derramado sobre nós o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão. Cada dia o Senhor tem nos transformado, ó Pai. Cada dia o Senhor tem nos ajudado a nós reconhecermos o quão incapazes somos, o quão miseráveis somos, ó Pai, que sem ti, Senhor, sem teu Santo Espírito, ó Pai, sem o seu poder sobre nós, nós não somos nada, nós não conseguimos nada, nós deveríamos estar debaixo da tua ira, Pai amado. Mas ajuda-nos, Senhor, a cada dia a ser mais parecidos contigo, com Cristo, a viver os ensinamentos, Senhor, que Jesus pregou aqui nesta terra, Senhor, a ensinar, Pai, e pregar a tua palavra ao nosso próximo, a todas aquelas pessoas que estejam ao nosso redor. Que realmente nós possamos resplandecer a tua glória em nossas vidas. Que nós possamos ser representantes, ó Pai, aqui na terra, de tudo aquilo que tu és, ó Senhor. Que nós possamos, através dos nossos atos e nossas atitudes, Pai, impactuar outras pessoas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia, Pai. É que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like no vídeo. Compartilhe principalmente a lição com outras pessoas, né? Para que a palavra de Deus possa chegar ao maior número de almas possíveis, tá ok? Um grande abraço, um grande beijo para todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.